Como eu dizia, à medida que nós aumentamos a nossa conexão com o Senhor através da oração e nos enchemos da palavra do Senhor, não tem como a ação do Espírito Santo não ser notada em nós. Então, a pessoa que tem uma real conexão com o Senhor e que se dedica a uma vida de oração, ela é transformada. Todo o seu proceder passa a ser diferente, de modo que não há necessidade e nem interesse algum de tentar convencer as pessoas de que temos um relacionamento assim, mais estreito ou não com o Senhor, porque o que revela isso são os nossos frutos. Uma das características de uma pessoa que tem uma vida de oração, uma conexão estreita com o Senhor e com a sua palavra através da oração, é a simplicidade, a humildade e o caráter transformado. Isso é que mostra para as pessoas que nós temos uma relação profunda com o Senhor e não nós tentarmos convencer através da oração do publicano, lembra? Porque eu faço, porque eu aconteço, porque... Não. É o nosso fruto que vai demonstrar o quanto nós temos de Deus em nós. E finalmente, oração de modo algum é dar ordens ao Senhor. Quando nós oramos ou quando mesmo declaramos a palavra, de modo algum nós estamos dando ordem ao Senhor. Muitas vezes nós estamos declarando a palavra para nós mesmos, para as circunstâncias e para o inimigo, de modo algum dando ordem ao Senhor. Então, se em algum momento, por falta de conhecimento, nós temos orado e muitas vezes, quem sabe, você tem achado que declarar é dar ordem ao Senhor e não tem tido as suas orações ouvidas, é porque isso não é de modo algum oração. Amém? Mas o Senhor, Ele vem com a sua misericórdia e graça, nos ensinando para que a cada dia nós possamos ser moldados pelo Senhor. Como Jesus é lindo, não é? E o que a oração não pode fazer? Pastora, tem coisa que a oração não pode fazer? Tem coisa que Deus não pode fazer? Tem coisas que a oração, ou melhor, que Deus através da oração não pode fazer, não vai fazer. Não pode de modo algum. E o que é que a nossa oração não pode fazer? Uma das coisas que a nossa oração não poderá fazer jamais, nunca, é mudar o caráter de Deus. Porque o caráter de Deus, tal como ele é imutável. A nossa oração, nós podemos orar, jejuar, e se aquilo que nós estivermos colocando em oração for algo que vá contra o caráter de Deus, pode esquecer, não vai acontecer. Outra coisa que a nossa oração não pode fazer de modo algum, quebrar nenhum princípio que já foi estabelecido pela própria palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor não pode negar-se a si mesmo. Jesus não pode negar a sua palavra, ele não pode se negar, ele é a palavra. Então, algo que não está ali estabelecido por princípios da palavra, ou algo que já é estabelecido, que é contrário a qualquer princípio da palavra, não adianta orarmos por isso, porque não vai acontecer. E claro que nós que estamos buscando uma vida plena com o Senhor, que estamos desenvolvendo o caráter de Cristo, que nós nem queremos, né? De modo algum. Mas pode ser que algumas vezes, por falta de compreensão, de entendimento, nós tenhamos orado alguma vez assim. Então o Senhor, Ele vem aqui nos trazendo uma clareza, uma luz sobre os nossos pensamentos, nosso entendimento, para que nós possamos orar de acordo com a palavra e assim ter uma vida frutífera de oração. O que a nossa oração também não pode fazer, jamais, jamais. E isso, infelizmente, é uma das coisas que nós às vezes recebemos até em atendimento, em pedidos de oração, pessoas que sem entendimento, pessoas que às vezes equivocadas, acham que Deus pode fazer isso, ou que a oração tem o poder para fazer isso, e não pode. A nossa oração jamais vai fazer com que Deus prejudique uma pessoa para abençoar outra, que Deus faça algo contra uma pessoa para então auxiliar a outra. E infelizmente, algumas pessoas sem compreensão, sem entendimento da palavra do Senhor, sem profundidade com a palavra do Senhor, principalmente na área de relacionamentos, elas pedem oração por coisas
que vão contra o caráter de Deus, por coisas que vão contra a vontade do Senhor, porque para que ela fosse então abençoada, teria que alguém ser prejudicado. Eu quero te dizer algo: Deus jamais vai destruir uma família para construir outra. Deus não precisa remover alguém de um emprego para te abrir uma porta. Isso nem é de Deus, isso aí é outra coisa. Na presença do Senhor, as coisas do Senhor não são dessa maneira. Aquele que vive de fato a vontade do Senhor, aquele que vive de acordo com a palavra do Senhor, não faz esse tipo de oração. Então, talvez se até hoje você não havia tido entendimento, como quantas coisas eu precisei ser ensinada, porque o meio que eu vivia, isso era comum, isso era natural, e às vezes nós temos dificuldade de discernir. Então, de modo algum, essa palavra é para te apontar ou essa palavra é para te constranger. Muito pelo contrário, essa palavra é para trazer entendimento, para que você possa ter aí uma vida frutífera de oração e estar cada vez mais conectado com o Senhor. Amém? E o que também a oração não pode fazer? A oração não pode fazer nada que não está já prometido, que não está já previsto pela palavra do Senhor. Se o Senhor não prometeu, se não está de acordo com a vontade dele, se é algo que não está descrito na sua palavra, ele não pode fazer. A oração não vai fazer, porque a oração, como eu já disse antes, não pode mudar o caráter de Deus. Amém? E a oração tem uma coisa preciosa também que a oração não pode fazer. É impossível que alguém dedique a sua vida em oração. E quando nós oramos, não tem como ter uma vida de oração sem também nos aprofundarmos na palavra de Deus. É necessário que nós oremos a palavra de Deus. A oração não pode nos deixar sem mudanças. Então, se você precisa de mudança na sua vida, ore. Ore mais, busque mais ao Senhor, se dedique mais à vida de oração, tenha aí um tempo devocional, tenha um tempo com a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor, como diz lá em Josué, de dia e de noite. Não se aparte deste livro da lei e você será bem-sucedido em tudo aquilo que fizer. É impossível que alguém que dedica a sua vida à oração fique sem mudança. É impossível que a oração não nos transforme, que a oração não nos mude, que a oração não nos confronte nos nossos erros, naquilo que nós estamos distantes da vontade do Senhor. É impossível que a oração não nos transforme. É impossível que a oração não transforme as nossas vidas. Então, se você talvez esteja orando para que alguém seja transformado, e está já quase desanimando de orar porque parece que nada está acontecendo, eu quero te convidar a continuar orando, porque talvez você esteja sendo transformado por esta oração e isso vai fazer muita diferença ao final do processo. Em todas as coisas, o processo é necessário. Talvez para atingir o propósito, nós passamos por processos que nós não gostamos tanto, mas a oração, ela vai nos levar cada dia mais perto de Deus. A oração vai nos transformar cada dia mais à semelhança de Cristo Jesus. Vai nos tornar mais parecidos com o Senhor. E vai cada dia mais fazer com que a vontade dEle e a palavra dEle seja tão alinhada com a nossa, que ao abrir da nossa boca, a nossa oração será respondida. Porque nós estaremos orando com toda a convicção, a plena e absoluta vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Eu quero terminar orando por você, Pai. A tua palavra, ela foi explanada, Senhor. Aqui, Senhor, nós trouxemos entendimento de acordo com o que o Teu Espírito trouxe aos nossos corações, de acordo com o que temos aprendido, Pai. E a minha oração nesta hora é que a Tua palavra seja como flecha no alvo, que a Tua palavra, Senhor, venha acertar em cheio cada coração que tem necessidade nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, no horário que essa pessoa estiver ouvindo, Senhor, este vídeo, assistindo esse vídeo, que essa pessoa seja alcançada pelo Teu poder e que haja um despertar para uma vida de oração, que haja um despertar para uma comunhão mais estreita contigo, Pai, e que em nome de Jesus seja acrescentado cada dia mais pessoas ao grande exército daqueles, Pai, que estarão orando até que Cristo volte. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo e uma
próspera e frutífera vida de oração para você e para sua família. Beijo no coração, Deus abençoa.